Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje, a gente vai ter uma participação muito especial. Bom, no vídeo de hoje, eu convidei o meu queridíssimo Vitor Kenzo, que é uma pessoa que entrou na minha vida de uma forma bastante interessante. Ele foi um ex-aluno, muito querido, sempre muito interessado em literatura. Conheci ele pequenininho lá com seus 15 aninhos de idade e acompanhei então os 3 anos do curso dele, né, do ensino médio. Foi muito importante para mim, assim, como alguém da área de letras, porque eu estava fazendo meu estágio na escola onde ele estudava. E a presença dele ali sempre enriquecia muito os diálogos, as nossas discussões literárias. Ele estava sempre, eu dava plantão de dúvidas, né? Ele estava em todos os plantões, mesmo se ele não tivesse dúvidas, porque ele queria comentar alguma leitura, ele queria indicações. Então, sempre foi uma pessoa muito querida e que entrou na minha vida por essa portinha e nunca mais saiu, ainda bem. Hoje ele, além de um amigo muito querido, é também o meu padrinho de casamento, veja só. Então a vida é mesmo essa coisa incrível, cheia de surpresas. E a presença dele é mais do que especial, mas eu não trouxe ele aqui no canal apenas porque ele é muito importante para mim. E sim também porque ele está fazendo um intercâmbio na França, ele está em Lyon. Já fez um ano que ele está lá. E aí, como ele está fazendo essa integração aí entre literaturas e tudo mais, apesar de ele ser pesquisador da literatura brasileira, ele está agora muito em contato com a literatura francesa também. Então eu pedi para ele trazer algumas indicações de literatura francesa aqui para o canal. Espero que vocês gostem e fiquem aí com a palavra Kenzo. Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou amigo da B, e ela me pediu para falar um pouco de literatura francesa. Isso porque eu faço intercâmbio aqui na França, em Lyon, desde janeiro de 2020. Então vai fazer um ano que eu tô aqui nessa aventura no meio de pandemia, enfim, vivendo num país completamente diferente, mas é isso. Antes de começar, eu gostaria de falar que eu não sou especialista em literatura francesa, então meu objetivo é realmente apresentar alguns livros do cânone francês. Reconheço também que não conheço muito da literatura francesa para além do cânone, mas eu acho que é interessante e muito importante que a gente conheça também o cânone, entender por que que ele está lá e etc. Bom, o primeiro livro que eu escolhi para apresentar para vocês é o Candide, do Voltaire. Então aqui é um livro bem curtinho e ele foi escrito em 1759. O Voltaire, ele é um escritor que nasceu em 1694 e morreu em 1778. Por mais que seja um livro um pouco antigo, assim, a linguagem é bem simples, é uma leitura bem tranquila de se fazer, por vezes até bem engraçado. O Candide é um personagem bem ingênuo e ele tem como uma de suas inspirações o seu amigo Pangloss, cuja filosofia é a seguinte: para ele as coisas são do jeito que são porque sim, porque elas têm que ser assim. Então é um discurso bem conformista e o Candide ele segue essa ideologia do seu amigo, mas à medida que as ações vão acontecendo e que ele vai vivendo, ele percebe que essa filosofia é um pouco estranha e que não é bem assim. Então aqui a gente tem um pouco de uma perda, de uma ilusão, a perda de um conformismo. E isso está muito atrelado também com a época em que o livro foi escrito. Se a gente for pensar, 1759 é muito próximo da Revolução Francesa, que é justamente o acontecimento em que as estruturas sociais são destruídas, em que todo o conformismo, aquela estrutura sólida da sociedade é desmantelado. Então, enfim, é uma possibilidade de ler o Candide do Voltaire. E essa ingenuidade do personagem realmente passa para o leitor e tem umas cenas que são bem engraçadas, assim.
É uma leitura que eu recomendo muito e é bem curtinho, dá para ler bem rápido. O próximo livro que eu vou apresentar para vocês é do Victor Hugo, o mesmo escritor dos Miseráveis, mas o livro que eu vou apresentar é o Notre-Dame de Paris. Então, o Corcunda de Notre Dame em português. O que eu acho super interessante nesse livro é que, para além da história mesmo, né, do Quasimodo e da Esmeralda, e, entre outros vários personagens, o que é muito marcado no livro é justamente a catedral, né, então Notre Dame, e a cidade de Paris como um todo. Tanto é que o nome do livro mesmo é a catedral, é Notre Dame. E na versão em português se focou mais no personagem do Corcunda, do Quasimodo. E aqui o Victor Hugo, ele vai mostrar pra gente toda a transformação de Paris, como ela foi arquitetada a partir de um processo de modernização. Então tem uma descrição muito forte da cidade de Paris. A gente realmente se sente em Paris com todas essas transformações que vão acontecendo. Tem muita coisa sobre arquitetura, sobre história, então é muito interessante por causa disso também. E ele mostra como a cidade em si, mas a catedral, principalmente, ela é fruto de épocas diferentes, né? Então a catedral ela tem elementos do Império Romano, mas também tem elementos da arquitetura gótica. Então é muito interessante ver a riqueza de arquitetura e, enfim, cultural de Paris. E assim como a catedral e a cidade como um todo é marcado por elementos diferentes, os personagens também o são, né? Se a gente for pensar que o Quasimodo ele tem a sua feiura exterior, mas tem uma beleza interior. Então, são os personagens, são as ações e, por outro lado, a arquitetura e a história da cidade, mas no final das contas, todos esses elementos se juntam e formam um todo excelente, que é o Notre-Dame de Paris. Ele é um calhamaço, ele é bem grandinho, mas a leitura vale muito a pena. Uma experiência muito interessante foi ler o livro e em seguida assistir o filme da Disney, né, o Corcunda de Notre Dame. E é claro que num filme de 1h20 da Disney não vai dar para colocar nem um quarto desse livro, né? Realmente no filme eles focam bem mais nos personagens, no padre, e vários personagens são deixados de lado, enfim, né? Também nem teria como colocar tudo. Mas o livro eu recomendo muito, porque realmente essa parte histórica, de arquitetura, das transformações da cidade, é só no livro mesmo que vocês vão encontrar. Bom, gente, o próximo livro que eu vou apresentar para vocês é o Balzac, Le Père Goriot, ou O Pai Goriot, no Brasil. Ele foi publicado em 1834. E o Balzac é um escritor que nasceu em 1799 e morreu em 1850. Assim como Victor Hugo, ele escreveu no século XIX, e é um século muito importante para a França, porque aconteceram várias mudanças políticas. A gente sempre foca muito na Revolução Francesa, mas depois da Revolução Francesa aconteceram várias coisas também. Porque a Revolução ela marca fim ao antigo regime, né, ao absolutismo do rei, da monarquia. Mas, ao mesmo tempo, durante o século XIX, a gente tem uma república, depois tomam o poder de novo e tem uma nova monarquia. Tem o rei burguês, que é o Luiz Felipe, que ele tenta um pouco mesclar a monarquia, ser um rei, mas aderir aos interesses da burguesia também. Depois tem uma segunda república, depois tem a monarquia de Julho, enfim. É um século com muitas transformações políticas e é por isso também que a literatura nessa época é muito interessante de se estudar a literatura dessa época porque eles refletem essas transformações históricas. E no caso do Balzac, né, 1830 e pouco,
1834, no caso desse livro, a gente tem como personagem principal o Rastignac, que é um jovem, e ele se introduz, né, na sociedade. Como é uma sociedade de ascensão burguesa, a gente tem vários elementos como o individualismo, o dinheiro e tudo que ele implica, então a ganância, a corrupção, etc. No caso do Pai Goriot, o personagem que dá nome ao título é também um personagem, assim como Candide, bem ingênuo e cujas filhas são extremamente gananciosas e más com ele. Então tem toda uma série de relações pessoais também no livro que são muito interessantes. É um livro que eu não diria um livro de formação, mas ele tem elementos do romance de formação. Se a gente for pensar, por exemplo, no livro do Franco Moretti, O Romance de Formação, ele cita bastante o Balzac, porque uma das características, simplificando muito, né, do romance de formação é o indivíduo, um jovem, um homem jovem, que se introduz na sociedade. Então, é justamente o impasse entre o indivíduo e as instituições sociais que o rodeiam. E esse embate entre o indivíduo e a sociedade. Isso de uma forma bem simplista. E o romance de formação da Alemanha, que é onde tem, né, o romance de formação por excelência com o Goethe, é diferente do romance de formação francês, enfim, não vou me estender muito, porque isso é outro assunto. Mas, de forma bem geral, é justamente isso que acontece, a introdução do personagem, desse jovem, numa sociedade que está em plena transformação. Então é muito interessante por causa disso também. É uma leitura também não é difícil e, enfim, recomendo muito, principalmente pelo contexto histórico, é essencial. O próximo livro que eu vou apresentar para vocês, eu não tenho ele aqui. É um livro que eu sei que a B gosta muito. É um clássico, que é o Madame Bovary, do Flaubert. Ele foi escrito em 1857, então também no século XIX. E o Flaubert é um escritor que nasceu em 1821 e morreu em 1880. O Madame Bovary é basicamente a história da Emma, ou Emma, né, em francês, que está infeliz no seu casamento. Ela leu e lê muitos livros românticos. Então aqui a gente já pode ver até mesmo uma crítica a esses romances bem românticos, né? E a leitura desses romances desperta nela uma vontade de ter essas aventuras também, né? Assim como as heroínas dos livros que ela lê têm amante, não amantes, mas amantes no sentido de namorados, de a pessoa que se ama, né? Não amantes mesmo. Mas assim como as heroínas dos romances que ela lê passam por aventuras esplêndidas com príncipes, etc., ela também quer ter a sua experiência. E o que ela encontra no seu casamento é o tédio, e ela acaba traindo seu marido, enfim, né? Tem várias cenas de adultério. E esse livro, como alguns de vocês devem saber, ele foi bem polêmico na sua época, porque inclusive o Flaubert foi acusado, né? E não por causa da temática do adultério, até porque o adultério ele é tratado na literatura desde muito tempo, né? Não foi o Flaubert que inaugurou isso. Mas o problema aqui, o que despertou a polêmica nesse livro foi que o narrador não tomou uma posição frente ao adultério da personagem. Então, ele não condenou a Emma, né? O Flaubert, ele é um escritor do realismo, ele tem uma frase bem famosa no meio das letras. Eu não lembro da frase exatamente como ela é. Mas é algo nesse sentido. O escritor, ele tem que ser como o Deus na Terra. Então, ele tem que ser invisível, ele tem que saber de tudo. Então, ele não tem que se mostrar. O narrador no livro, ele tem que ser o mais discreto possível. Então, nesse sentido, o narrador do Madame Bovary, ele não toma nenhum partido.
em relação às ações da sua personagem. E aí é que reside o problema, né? O problema não era a Emma trair o seu marido, mas sim não ter nenhum discurso que a condena. Então, enfim, ele foi acusado, causou um rebuliço geral na sociedade francesa da época. E é um livro também que marcou muito a minha história como leitor, indicação da B, inclusive, e eu amo muito, recomendo sempre. Para quem não conhece muito de literatura francesa, é um livro que eu recomendo super. Bom, o próximo livro que eu vou apresentar, eu também não tenho aqui, é o La Peste, do Camus. O Camus, ele nasceu em 1913, morreu em 1960, então é um autor mais recente, né, do século XX. O La Peste foi escrito em 1947 e 10 anos depois o Camus ganha o Nobel de Literatura. Ele é mais conhecido, talvez, mas eu creio que sim, pelo L'Étranger, né, o Estrangeiro. Mas eu gostaria de apresentar o La Peste, primeiro por uma questão pessoal, porque eu prefiro esse livro, mas também por causa do contexto em que a gente está vivendo agora. Esse livro teve um aumento nas vendas ultimamente, nesse último ano, por causa da pandemia. E eu acho que vocês vão saber por quê. Nesse livro, de uma forma misteriosa, assim, do nada, vários ratos começam a morrer. E as pessoas começam a adoecer. E ninguém entende por quê, ninguém entende de onde veio essa peste, por que está acontecendo isso. E a cidade, né, é Wuhan, não é Paris mesmo, é uma outra cidade. Ela tem que ficar isolada. Eles fecham todas as fronteiras da cidade, as pessoas têm que ficar isoladas e não podem sair, não podem entrar. E, né, qualquer semelhança com o que está acontecendo agora é mera coincidência. Como personagem principal, a gente tem o médico, a gente tem o jornalista, e eles tentam controlar essa doença, essa peste, eles não conseguem. Então, aqui também o que é muito interessante é como os personagens lidam entre si, como eles lidam com essa doença. De novo, são as relações entre as pessoas, que é muito interessante. A própria filosofia do Camus é muito, de certa forma, é pessimista, mas é também muito interessante, porque é quase um tratado filosófico a literatura do Camus. Então, isso eu gosto muito. É uma escrita muito bem elaborada, muito filosófica mesmo. Não fica só no plano lá da história. Realmente tem muita coisa que dá pra gente pensar ao ler A Peste do Camus. E ele é um dos meus escritores franceses preferidos, então o Camus eu recomendo sempre também para quem quer ler algo da literatura francesa. Por último, eu quero apresentar para vocês o En attendant Godot, do Beckett. Em português é Esperando Godot. Ele foi escrito em 1948, então um ano só depois do La Peste. E o Beckett ele nasceu em 1906 e morreu em 1989, então até que recentemente. E ele ganhou o Nobel de Literatura em 69. Ele não é um escritor francês ou de origem de algum país francófono, ele é irlandês, mas ele escreveu livros em inglês e francês, inclusive o En attendant Godot. Eu gostaria de apresentar esse livro, bom, primeiro porque todos os outros que eu apresentei foram romances, e esse aqui é uma peça. E não só uma peça, mas uma peça do teatro do absurdo. Então, é muito interessante como são falas, né? É uma peça de teatro. É também bem fluido, não tem um vocabulário difícil. Os personagens, as ações são muito... É tão absurdo que chega a ser engraçado em algumas partes, entende? Então, é basicamente dois personagens, né, principais, o Estragon e o Vladimir, e eles estão lá esperando o Godot. Eles dizem que o Godot vai salvar eles. A gente não sabe quem é Godot. A gente não sabe por que ele vai salvar e do que ele salvaria esses personagens. Eles simplesmente estão lá esperando.
Aqui, como tem muito a temática da salvação, a gente poderia pensar em Godot, God, né, que seria Deus em inglês. Então, pensar numa temática religiosa de que eles estão esperando Deus e esse Deus nunca aparece. É uma interpretação possível, mas vou deixar aqui em aberto. E realmente, assim, são diálogos muito absurdos, uma coisa que realmente quem gosta de modernismo e de uma literatura não tão, por exemplo, realista como os que eu apresentei, é perfeito. Eu gostei muito dessa leitura. E aqui tem um trecho que eu vou fazer uma tradução bem livre aqui, né? Porque tem em francês, mas que mais ou menos assim, o Vladimir ele diz: será que eu dormi enquanto os outros sofriam? Será que eu durmo agora mesmo? Amanhã, quando eu acordar, o que eu direi do dia de hoje? Que com o Estragon, o meu amigo Estragon, nesse mesmo lugar, até a noite, eu esperei o Godot? E, nisso tudo, o que terá de verdadeiro? Então aqui a gente tem uma apologia ao esquecimento, uma apologia ao que é real, ao que é falso. Será que o que está acontecendo agora é real? Será que o que aconteceu ontem? O que aconteceu? Será que o que eu acho que aconteceu, de fato aconteceu? Então, enfim, são diálogos nesse nível de absurdo. A gente não entende muitas vezes o que está acontecendo, por que as coisas estão acontecendo, e eles estão simplesmente esperando Godot, que a gente também não sabe quem é. Mas é uma leitura que eu acho incrível, é bem rápido de se ler, e enfim, eu recomendo muito o Beckett. E também é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler, né, de romance, e enfim. Bom, gente, eu apresentei aqui alguns livros. Se vocês quiserem deixar nos comentários alguns dos seus livros franceses ou francófonos preferidos, vou gostar muito, até porque eu gostaria também de conhecer mais coisas da literatura francesa, da literatura francófona. Então, vamos continuar esse debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que... bom, não sei. Bom, Bia, muito obrigado pelo convite. Sempre que você quiser, eu vou participar aqui do seu canal, discutir literatura, que eu acho que principalmente agora, nesse período catastrófico que a gente está vivendo, é super importante a gente discutir literatura. E é isso, muito obrigado por terem assistido. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui pra mim se vocês já leram esses livros, o que vocês acharam dessas indicações do Vitor, porque eu adorei, já coloquei os livros aí nas minhas listas de próximas leituras, inclusive o do Notre Dame. Gente, eu não sabia nada disso e eu adoro esse livro, esse filme da Disney, então já super quero ler. Muito obrigada, Kinza, por ter topado participar aqui do canal. Espero você muito mais vezes aqui. Muito obrigada. Não se esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, porque isso faz toda a importância e toda a diferença. E até a próxima. Bom, se você ficou até o final, você vai ver alguns errinhos de gravação, porque, gente, o Kenzo foi maravilhoso e ele se dirigiu nesse vídeo que ele gravou pra me enviar, então eu decidi deixar aqui porque foi muito fofinho ele fazendo os cortes dele mesmo na edição. Calma. Bia, corta. Eu vou voltar, vou introduzir de novo o Balzac. Eu esqueci de falar as datas ainda por cima. Na verdade não foi por isso. Calma, corta de novo.